Estamos iniciando mais um programa AFIPESP na TV, que tem sua grade de programação, reportagens especiais, entrevistas, dicas culinárias e muito mais. Vocês fiquem aqui no programa AFIPESP na TV, que nós vamos fazer um breve intervalo para que possam conhecer ainda melhor o professor Miguel Arroio, nosso convidado especial. E o professor Miguel Arroio está hospedado no hotel, na unidade capital da AFIPESP, como nosso convidado. Mas vamos ao breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Olá! O presidente da AFIPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, entrevista com exclusividade o professor Miguel Gonzalez Arroio. Miguel Arroio é formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Educação pela Universidade Stanford, nos Estados Unidos, e pós-doutor pela Universidade Complutense da Espanha. Também é professor titular emérito da Universidade Federal de Educação de Minas Gerais. Vamos conferir mais essa entrevista exclusiva do programa AFIPESP na TV. Olá, no programa passado nós estabelecemos um diálogo com uma autoridade na área da educação. Acredito que hoje no Brasil, em termos de pedagogia, seja a mais expoente autoridade. E o professor Miguel Arroio, que vocês já conheceram, ele está aqui entre nós para responder algumas questões que são muito importantes. Aliás, eu quero fazer um registro da presença de associadas professoras da AFIPESP, nossas associadas e professoras de diversas áreas da educação, da municipal, a estadual, que estão presentes nessa gravação que estamos realizando com o professor Miguel Arroio. Agradeço a vocês pela presença. Bem, professor Miguel Arroio, como é que o senhor vê a relação escola, professores e aluno? Uma boa pergunta. Eu tenho uma visão muito positiva. Já digo, eu fui secretário de Educação de mais de 300 escolas, 300 mil educandos, e uma das coisas que eu aprendi é que há muita qualidade profissional nas escolas, sobretudo públicas. Muita qualidade. O senhor fala a qualidade do educando ou do professor? Do educando e do professor. E da relação, como o senhor me perguntou, entre educadores, educadoras e alunos, alunas, educandos. Perfeito. Sabe? Mas por que que eu penso que é uma relação? Porque estamos a dois fatos muito sérios. Os professores, as professoras, cada vez mais são mulheres. Mais de 80% das professoras da educação fundamental, da educação infantil, são mulheres. Só um instantinho. Quando o senhor faz essa afirmação, o senhor está embasado em dados estatísticos e com o seu conhecimento na área pedagógica. Por que se deve esse fenômeno? Por que não temos homens na educação? Ou se temos muito poucos? Esta é uma questão muito séria, porque a escola reflete o que acontece na sociedade. Em nossa cultura, a educação da infância e até da adolescência é deixada por conta sempre da mulher. Meu primeiro professor, com 6 aninhos, lá na minha terra, foi homem. Até os 14 anos foi homem. Quando eu cheguei aqui, estranhei demais que aqui não tinha homens educando a infância, só mulheres. Isso é questão muito séria. A presença do homem na educação da infância e adolescência é urgentíssima, inclusive nas escolas. Não só nas famílias, também nas escolas. Mas, de fato, há uma feminização. Eu acho que a hipótese dessa pergunta que o senhor está colocando é que sempre que se desvaloriza uma profissão, se entrega para a mulher. Nós sabemos que no padrão classista, racista e sexista de trabalho, a mulher ganha menos de 1/3 do que o homem. Isto está provado.
Todos os dados mostram isso. Dada a baixa remuneração para as professoras e professores, sobretudo das escolas públicas, se entrega para a mulher. Isto é uma questão muito séria. E aí estão os sindicatos, aí estão vocês também, lutando junto com os sindicatos para que se respeite o trabalho da educação como trabalho, como direitos do trabalho. Então esta seria uma questão muito séria para isso. Mas vamos voltar para o que eu estava colocando. Eu acho que está havendo uma identidade cada vez maior entre as professoras, sobretudo, e também os professores, que cada vez mais, como dados mostram, não vêm das altas elites. Hoje os professores e as professoras vêm de famílias entre 3 e 6 salários mínimos. Ou seja, que há uma identidade cada vez maior entre a classe social e, inclusive, negras, e a cor da infância e adolescência popular que chega nas escolas com os professores. Isto está levando a uma maior proximidade. Isto é muito positivo. Mas há uma outra questão muito séria, que é a seguinte. Essas crianças, adolescentes que chegam às escolas, são outros em raça, em classe, são outros em pobreza, em lugar. E tudo isto está levando o professor a dizer, eu tenho que dar conta dessas crianças. Não só como alfabetizador, eu tenho que ajudá-las a que entendam por que são segregadas, por que são... Então há uma relação cada vez, eu diria, mais próxima entre os educadores e os educandos, em termos de raça, em termos de classe, em termos de projetos de vida, em termos de tentativas, diríamos, de ter um projeto. E aí tem um caso muito interessante, que todo o movimento docente, lutando pelos seus direitos, direitos como trabalhadores na educação, como trabalhadores de mulheres, como trabalhadores de negros, eles estão cada vez mais próximos também das lutas dos movimentos sem terra, sem teto, sem feministas, negros. Isto é muito interessante. Estamos num fenômeno que eu diria de aproximação de classe do professor, de raça do professor, de gênero do professor, de luta dos movimentos de professores, de indígenas, negros, quilombolas, feministas e os movimentos sociais dos educandos. Isto está mudando radicalmente a escola, e sobretudo a escola pública. Isto eu considero como uma das coisas mais importantes que estão acontecendo hoje nas relações professor-aluno. O movimento feminista é um dos movimentos mais agressivos que já tivemos nos últimos 40, 50 anos. O movimento da mulher negra é um dos movimentos mais agressivos que já tivemos nos últimos 50 anos. O movimento das mulheres indígenas, camponesas, temos um movimento não só de sem terra homens, mas de mulheres camponesas, são dos mais... Eu diria que, hoje em dia, se vamos a se colocar de onde que vêm as maiores pressões, inclusive contra os governos e contra a sociedade, vem da mulher. Estamos num momento em que o movimento feminista é um dos movimentos que mais se incomoda. E isto, o que quero chamar a atenção, e isto é muito importante para nós termos em conta, isto está afetando profundamente a nossa educação. Hoje não temos educadoras passivas. Hoje não temos educadoras que não têm consciência. Muito bom essa afirmação, gostei dessa afirmação. Não temos isso. Como muito não bom. Temos donas de casa que simplesmente estão para agradar o maridão esperando que eles cheguem. Não. Ainda bem que isso acabou. Ainda bem que isso acabou. E isso que está acontecendo já faz mais de 30, 40 anos, no chamado, estamos na terceira ou quarta onda do movimento feminista e do movimento das mulheres negras, etc. Tudo isso está chegando na educação. Então, isto que o senhor falava, se os governos pensavam que colocar mulheres na educação ia ser mais fácil para eles, estão enganados. Talvez seja muito mais difícil. Isto é bom para a educação. Em nossa cultura há uma relação extremamente estreita entre a história da infância, os direitos da infância e os direitos da mulher. Quando os direitos da mulher avançam, os direitos da infância avançam. Quando são reprimidos os direitos da mulher,
são reprimidos os direitos da infância. Quando avançam os direitos da mulher, avança o direito à educação da infância, da adolescência. Estamos num momento, funcionários públicos, eu também sou funcionário público, estamos num momento em que se golpeia o público. E quando se golpeia o público, a esfera pública, quando se apropriam da esfera pública, somos também todos nós públicos golpeados. Cuidado com esse momento, vamos reagir. Professor, olha, foi uma enorme alegria em poder falar com o senhor. Tive um grande prazer em recebê-lo, honrado. Obrigado, professor Miguel Arroio. E fique aqui na nossa grade de programação de AFIPESP na TV. Olá! Sabe aquele papo de boleiro, se o gol foi de letra ou se foi de placa? Essa conversa não vai acontecer, porque no 18º Arraiá da FIPESP vai ter gol de letra e vai ter gol de placa. Se você não é boleiro, gol de letra ou de placa significa que são os mais belos gols de um jogo. Será isso que a Coordenadoria de Eventos promete aos associados, porque o diferencial do 18º Arraiá é a duplicidade dos prêmios principais. Quem comparecer no Arraiá vai concorrer a um carro New QQ e a uma moto Phaser. O cupom de prêmios valerá para o sorteio do carro principal e a moto Kawasaki Ninja. Agora, sinceramente, se você é como Neymar ou como Messi, pode estar na festa e ganhar os 2 carros. Já pensou? Inspirado na Copa do Mundo que acontece na Rússia, a Coordenadoria de Eventos vai realizar a festa logo na primeira semana do mês, no dia 9 de junho. E como o ano promete muitos gols, a FIPESP vai jogar pela goleada. O Arraiá da FIPESP será cheio de boas surpresas para quem prestigiar a festa e também para os que optarem por comprar o cupom do show de prêmios. Aliás, este carro aqui, o Jeep Compass, será sorteado em 2018. Não há como perder essa chance, hein? Compre seu ingresso ou cupom na sede ou nas regionais. Os cupons para os prêmios também estão sendo vendidos nas unidades de lazer. Além dos prêmios oficiais, algumas boas surpresas te aguardam na unidade de lazer de Serra Negra. Vamos conferir os principais prêmios. Veículo Jeep Compass, moto Kawasaki Ninja 300 cilindradas, refrigerador Brastemp Side Inverse, Smart TV Samsung 4K, notebook Lenovo 2 em 1, lava-louça Brastemp, adega Dual Zone Brastemp, videogame Nintendo, lavadora Brastemp 11 kg, batedeira, liquidificador, carro elétrico infantil, smartphone Samsung, trio de panelas gourmet, óculos 3D. Aproveite! A maior festa junina dos servidores públicos do Brasil é promoção da AFIPESP, com organização da Coordenadoria de Eventos. Garanta logo a diversão de sua família e venha curtir conosco o 18º Arraiá na unidade de lazer Serra Negra. 9 de junho, nosso encontro está marcado. Até lá! Olá! A charmosa viagem de trem sempre inspirou poetas e compositores brasileiros, porque esse meio de locomoção foi o primeiro que cruzou o Brasil transportando pessoas e cargas. Um fato curioso envolve o maestro Villa-Lobos, o poeta Ferreira Goulart e a famosa canção Trenzinho Caipira. Ferreira Goulart escreveu a letra pensando na música baquiana número 2 de Villa-Lobos. Lançou em 1976 o poema, sem pretensão de ser gravado como música, mas o compositor e cantor Edu Lobo o procurou e fez o arranjo. A canção Trenzinho Caipira ajudou a popularizar a obra de Villa-Lobos, com versos que remetem a surpreendentes viagens de trem. Lá vai o trem com o menino,
lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar. Assim, deste mágico encontro do maestro e da alma do poeta, o trem continua sendo uma fonte infinita de inspirações. Nos anos 80, a dupla de músicos gaúchos Cleiton e Cledir lançaram o clássico Maria Fumaça, narrando uma viagem de trem pelos Pampas do Sul, que seguia o ritmo da locomotiva, incluindo o apito do trem, a lentidão inicial, com o ritmo aumentando como a velocidade. Foi uma homenagem poética para as divertidas viagens de trem do interior do Brasil. E como diz nos versos da canção, vamos embarcar neste expresso que vai a trote, saindo daqui da sede social, na excursão organizada pela Coordenadoria de Turismo. As viagens de trem marcaram a história do Brasil. Nossa excursão chega à estação ferroviária Anhumas, em Campinas, fundada em 1885. O grupo da FEPESP tem então o primeiro contato com a famosa Maria Fumaça. Ainda na plataforma de embarque, o guia explica detalhes do funcionamento, com demonstrações que atraem os olhares curiosos e o apito acelera o coração dos mais saudosos. Este passeio é organizado pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, formada por ex-trabalhadores e amantes das viagens sobre os trilhos. Depois do embarque na estação de Campinas, a viagem segue por quase 1 hora com destino a Jaguariúna. No trem, os guias explicam sobre os locais que aparecem no trajeto, especialmente as fazendas centenárias, além de outras pequenas estações que despontam na verde paisagem. A música faz parte da viagem, com apresentações que animam os passageiros dos carros da Maria Fumaça. Nos trilhos da viagem ficam as lembranças dos passageiros que aproveitam cada minuto do passeio. Vamos conversar agora com César Eduardo Vaz, que é voluntário da BPF e também associado da FEPESP. Ele vai nos explicar um pouco mais sobre este passeio. A ideia do passeio ele surgiu na década de 80. Que seria para trazer um pouco de cultura para o pessoal. A princípio era para ser um trem parado, no museu parado. Mas como se percebeu que no Brasil não dá para funcionar museu desse jeito, foi feito. Começou o primeiro trem a rodar na década de 80 e esse trem vem rodando até Jaguariúna até hoje, mais de 30 anos atrás. E a gente traz um pouco disso daí, um pouco da história do café, um pouco da história da ferrovia, saindo de Campinas, chegando até aqui. Em 25 quilômetros, o que restaram ainda da antiga Companhia Mogiana. Tá? E a BPF, que toma conta de todo esse passeio, né? Ela surgiu em 77, o ideal de um francês, Patrick Dulanger, Dollinger, né? Que o pessoal fala, né? Ele chega no Brasil na década de 60, percebe que o trem está acabando, ele coloca anúncio no jornal, precisa de pessoas para salvar outros trens no Brasil. Aparecem 4 pessoas, dessas 4, hoje nós somos praticamente 4.000 associados, ativos por volta de 800 associados, que são do Brasil, associados no Brasil, tem alguns associados fora do Brasil também, temos na América do Sul, na Inglaterra, Estados Unidos, né? Pessoas que vêm andar de trem, acabam gostando da proposta, acabam se associando também.
E aí nós começamos a montar alguns locais onde tem trens também, né? Além da sede que é em Campinas, nós temos São Paulo, no Museu do Imigrante, tem um pessoal que toma conta desse trem no Museu do Imigrante, também Paranapiacaba. Temos a região sul, o sul, que toma o trem de Rio Negrinho. Tem o sul de Minas, que toma conta de Guararema, Passa Quatro, Cruzeiro e São Lourenço. E alguns núcleos também espalhados pelo país, algumas cidades onde você tem pessoas associadas, mas você não tem um trem rodando. César Eduardo Vaz também explicou como era a malha ferroviária e o porquê dela ter sido tão reduzida ao longo do tempo. O Brasil, em termos de trens, ele chegou a ter quase a terceira malha ferroviária do Brasil, do mundo, na realidade. Tínhamos a quinta melhor ferrovia do mundo, que era a Companhia Paulista, a terceira ferrovia do país, mas que foi se deteriorando com o tempo. O Brasil tinha trens que chegavam em outros países também, né? Um exemplo clássico é a Noroeste do Brasil, que chegava até Santa Cruz de la Serra. Só que com o tempo isso aí acaba mudando, né? Ou seja, alguns governos passaram e essa malha ferroviária ela acabou se perdendo com o tempo. Um país que chegou a ter mais de 45 mil quilômetros de estradas de ferro, hoje não chega a ter 30 mil quilômetros. A cidade de Campinas como um todo, né, que é o que nós fazemos aqui, tinha saindo daqui a Companhia Mogiana, passava a Paulista, saía a Sorocabana, a partir da década de 20, do século 20, o ramal ferro campineiro e também a funilense. Chega a ter o maior entroncamento ferroviário do Brasil em uma época. Então, e hoje, né, você vai ter trens de cargas, em alguns locais apenas, e trens de passageiros, tem um que sai de Belo Horizonte até Vitória apenas. Então você tem uma malha ferroviária reduzida, que segundo eles o grande problema era a bitola, né? Ou seja, bitolas diferentes, mas nós sabemos que alguns países do mundo também têm essa diferença de bitola e eles conseguiram fazer isso daí. Né? Na verdade faltou um pouco de vontade política, ou seja, os monopólios que tiveram depois de tudo isso. Né? E aí nós temos hoje uma malha ferroviária ineficiente, que precisaria voltar para baratear custos de transporte, custos de mercadorias também. Saindo da estação Jaguariúna, a nossa excursão segue rumo à Pedreira. O passeio completo tem almoço incluso em bom restaurante de Jaguariúna e depois as compras na cidade de Pedreira. Após 30 minutos de viagem, chegamos na cidade fundada por José Pedro Godoy Moreira, em 1886, que foi uma fazenda dividida entre irmãos e filhos, todos com o nome Pedro, o que deu origem ao município de Pedreira. A maior atração turística da cidade são as porcelanas, que chegaram à região com os imigrantes italianos e ainda atraem grande público. Você pode conhecer a história neste museu, que fica à Rua Central de Pedreira. As associadas Maria de Lourdes Pinto Oliveira e Nilva Pinto, que viajaram com o grupo da FEPESP, falaram do passeio e de suas recordações. Eu achei maravilhoso. Apesar de já conhecer Pedreira, outras vezes, mas eu achei maravilhoso. Sei que o pessoal no ensino, tá vendo muito bom. Assim, essa troca de conhecimento é muito boa. Então, achei maravilhoso. Maria Fumaça é recordação de infância, porque meu pai era ferroviário, né? E eu nasci, assim,
conhecendo isso desde muito pequena. Então, brincava dentro dos vagões quando criança, então na linha do trem. Então, era isso daí. A primeira vez que eu vim, adorei a Maria Fumaça, adorei o passeio, o pessoal. Bom, então, sempre que tem oportunidade eu venho, quer recordar em casa. Tudo bom. Você acompanhou um pouco do passeio de um dia da Coordenadoria de Turismo. Este e outros destinos estão na programação disponível no site da FEPESP. Obrigada e continue conosco. Olá! Depois de todo esse passeio pelo interior do estado, na charmosa Maria Fumaça, faço um convite para você conhecer a também charmosa Praia das Astúrias, no Guarujá. Nessa praia do litoral sul, a FIPESP tem a sua maior unidade de lazer, que passou recentemente por uma completa reforma e modernização, incluindo ar-condicionado em todos os apartamentos. A cidade do Guarujá é uma das mais procuradas pelos turistas pela facilidade de acesso à capital e outras cidades praianas vizinhas, além das atrações culturais e gastronômicas. Para conhecer a unidade, reserve sua viagem pelo site da AFIPESP, clicando no banner do Flex Reserva e curta mais essa opção de lazer que a associação dispõe para você e sua família. Selecionamos imagens da unidade Guarujá para você melhor conhecê-la. Obrigado por sua audiência. Até a próxima semana.